Olá a todos, muito bem-vindos ao terceiro vídeo da minissérie sobre o livro O Urbanismo da François Chouet. No vídeo de hoje, iremos falar sobre pré-urbanismo culturalista depois da vinheta. Pré-urbanismo culturalista. O que é isso? É bem simples. O pensamento culturalista ele entra em comparação direta com o pensamento progressista. Enquanto os pensadores progressistas desejavam avançar no tempo, vamos dizer assim, com o progresso que a máquina trouxe, atingir novas arquiteturas, por aí vai, o pensamento culturalista já era mais saudosista, ele tinha um pensamento mais nostálgico sobre a arquitetura construída na Idade Média, certo? Então eu acredito que explicando pensador por pensador, que a François Chouet citou no seu livro, a gente consegue entender certinho o que era o pensamento culturalista. Tá? No caso, são apenas 3 pensadores, por isso que eu digo que o vídeo vai ser mais curto, e são pensamentos bem similares, diferenciando apenas as características de cada autor, como por exemplo o Augustus Welby Pugin. Esse já é um arquiteto inglês. Ele foi um dos primeiros pensadores da corrente culturalista. A François Chouet diz isso. Uma característica bem marcante do Augustus Pugin é que ele era muito religioso e essa religião influenciava diretamente na sua arquitetura. No caso, ele era um grande promotor da arquitetura gótica. Isso tinha um motivo. Abrindo aspas para o Pugin, ele dizia que o gótico era a verdadeira forma arquitetônica que corresponde ao verdadeiro sentimento cristão. Entre as obras do Pugin, ele projetou e acabou criando a Catedral de Killarney e a Capela do Monastério Beneditino de Dowa. Ainda falando sobre a religiosidade do Pugin, ele dizia que para o arquiteto atingir todo o esplendor de sua arte, ele deveria ser devoto da fé em Cristo. Caso contrário, ele não atingiria todo esse esplendor. Assim a gente finaliza a parte religiosa do Pugin. Continuando, ele comparava a arquitetura atual do século XIX, que ele considerava mesquinha, com a arquitetura medieval, que ele julgava ser superior. Também admite que o progresso das máquinas tem lá a sua importância, porém todo esse progresso trouxe consigo uma arquitetura mais pobre. Complementa, enfatizando que apenas a arquitetura da Idade Média é bela e bonita. Então a gente percebe já essa crítica à arquitetura atual. Quando eu falo arquitetura atual, ela remete ao século XIX, que é a época que esses pensadores viveram. Então eles criticavam a arquitetura atual do século XIX e enalteciam a arquitetura praticada na Idade Média. Outro pensador, o segundo pensador desses 3, é o John Ruskin. Esse não foi um arquiteto, ele foi na verdade um crítico de arte. E eu sou crítico a esse carro que está passando aqui. Ok. Esses caras, esses pensadores, eles tinham várias funções, eles não se dedicavam apenas à arquitetura ou à filosofia, eles eram de tudo um pouco. Mas quando a gente fala ele era arquiteto, ele era crítico de arte, é o trabalho para o qual ele se dedicou e se sobressaiu mais. No caso do John Ruskin, ele foi um crítico de arte, assim como os demais pensadores culturalistas, ele era contra a atual arquitetura do século XIX e defendia a arquitetura praticada durante a Idade Média. Isso é unanimidade entre os 3 pensadores citados pela François Chouet e por qualquer outro pensador culturalista, pré-culturalista. O John Ruskin dizia que a cidade não era ou não deveria ser uma coleção de unidades. Mas o que são essas unidades? A frase a seguir complementa isso. Deve-se ao fato dos novos edifícios não dialogarem entre si. Então, você construir um edifício que dialoga com o outro,
e com o seguinte, isso cria um padrão, certo? E não unidades. Unidades a gente imagina como único, né? Unidade, único, um só, né? Cada um por si, individual. E o John Ruskin queria algo mais que conversasse entre si uma obra com a outra, como se fosse uma padronização. Não que todas as casas seriam iguais, mas que todas as casas seriam propostas para dialogarem entre si. Não sei se eu consegui deixar isso claro, mas é por aí, tá? O John Ruskin também desejava o retorno das tradições construtivas medievais, e ele também era a favor da assimetria. A que se deve isso? No século XIX, começou as construções de casas muito simétricas, né? Por exemplo, uma casa que tinha várias janelinhas, uma seguida da outra, e se ela fosse de 2 pavimentos, as mesmas janelas que teriam no pavimento de cima, teriam no pavimento de baixo, e o mesmo número de janelas, e seria muito simétrico. O John Ruskin, com esse pensamento mais medieval, desejava e era a favor da assimetria. Ele também era defensor da moradia eterna. O que é a moradia eterna? Bom, é o seguinte, o John Ruskin acusava a Revolução Industrial e as suas consequências diretas de transformar os homens em nômades, ou de trazer de volta essa modalidade nômade do homem. O nômade é uma pessoa que não tem um lugar fixo para morar. Ele está sempre viajando, seja por trabalho, por, sei lá, esporte, religião, sei lá. É uma pessoa que está sempre viajando, por necessidade. Ele não tem uma casa fixa. E o que acontece? Com esse pensamento do Ruskin dos homens terem se tornado nômades, ele quer dizer que as casas, as moradias, não eram construídas mais para durar muito tempo, várias gerações. Geralmente as pessoas construíam casas mais frágeis que duravam pouco tempo. E o Ruskin já desejava e acreditava, defendia, né, as casas que ele chamava de moradia eterna, que durariam várias gerações. Então ele fala, com isso as casas não eram mais construídas para durar várias gerações, e ele comparou essa prática com as tendas árabes, até uma maneira muito pejorativa, tanto para a prática atual quanto para os árabes, que não tem nada a ver com isso, né? Por fim, o John Ruskin não acreditava que era necessário gastar muito dinheiro para construir belas casas. No caso, caro seria a casa que após todo o investimento tinha ficado feia. Esse é um pensamento interessante. E a gente já passa para o William Morris, que é o último pensador dessa linha, citado pela François Chouet e comentado aqui nesse canal, que é o seguinte: William Morris ele foi um arquiteto e, por conta da semelhança de pensamento, ele é considerado, de certa forma, um discípulo do John Ruskin, que é esse pensador que a gente acabou de falar. William Morris também acreditava na beleza das artes e das obras do passado. Ele diferenciava do Ruskin no seguinte: o Ruskin era mais conservador, o Morris já era um tanto quanto mais liberal, se é que essa é a palavra certa para isso. O Morris propôs a ideologia culturalista para a classe trabalhadora, que para ele era a nova força da sociedade. Abrindo aspas, o Morris disse: a causa da arte é a causa do povo. A gente fecha aspas. William Morris criticava a arquitetura atual do século XIX, assim como criticava o mercantilismo. Abrindo aspas de novo, as frases do Morris são bem legais. Abrindo aspas de novo, ele dizia: a última casa construída é sempre a mais vulgar e feia, fecha aspas. Eu acho essa frase engraçada, né? A última casa construída é sempre a mais vulgar e feia. É por conta da construção, né, da arquitetura do século XIX. Continuando, ele encontrava beleza nas construções medievais. Prezava a organização das casas diante da cidade, uma construção em sintonia com a outra. O mesmo pensamento do Ruskin, certo? E por fim, para finalizar o William Morris, eu disse que esse vídeo seria rápido. Ele fez críticas a Charles Fourier e ao falanstério. Mas quem é Charles Fourier e o falanstério? Eu falei tudo isso no último vídeo, né, que eu publiquei no canal na semana passada. Eu vou deixar o link na descrição. Também vou tentar colocar um card aqui, não sei se eu vou conseguir. E é o seguinte: o falanstério era uma grande construção que abrigava cerca de 1.600 pessoas
William Morris já defendia que a habitação devia ter um mínimo de pessoas possíveis dentro da casa, né? Apenas a família, vamos dizer assim. Então ele não concordava com a quantidade de pessoas morando no mesmo lugar. Daí as críticas ao Charles Fourier, que é um pensador urbanista pré-urbanista progressista, e ao falanstério. Tá? O vídeo é esse, bem rápido, bem resumido, e eu te encontro então no próximo vídeo, na próxima semana, falando sobre pré-urbanismo sem modelo, finalizando essa parte de pré-urbanismo. E é isso, tá? Não deixe, antes de sair do vídeo, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. E eu vejo vocês na próxima semana.